Graça e paz, amados. É uma alegria poder estar aqui compartilhando das verdades que o Senhor tem colocado aos nossos corações. E para mim é uma alegria poder estar aqui nesta noite compartilhando daquilo que eu tenho vivido e que o Senhor tem falado nesses dias. Para muitos que talvez não me conheçam, eu sou o Edson, mais conhecido como Edson da Najara, mas é uma grande alegria. E meu contexto de Comunidade da Graça, tenho aí 20 anos de Comunidade da Graça, e quando fala de relacionamento, são 20 anos compartilhando relacionamentos, estando junto com os meus amigos, e é algo que é muito bom falar quando nós falamos de relacionamento. E relacionamento nada mais é do que, quando nós falamos de relacionamento, é construir, edificar. E é isso que nós temos falado nesse dia, nós temos falado de mandamentos recíprocos. Isso nada mais é do que são mandamentos que nos ajudam a fortalecer os relacionamentos uns com os outros. Então é sobre isso que nós vamos falar. E tomando aqui a continuação, como vimos semana passada, o Arnaldo compartilhando, não podemos ter relacionamentos saudáveis se não experimentar o amor de Deus. Temos falado todos esses dias, desde o início dessa série, da importância do novo nascimento. Se você não nasceu de novo, é impossível. Se você não nasceu de novo, é impossível viver uma vida de relacionamento. E o Senhor tem para nós esta vida de relacionamentos. Também ele compartilhou aqui, se não temos intimidade, se não temos uma identidade firmada em seu amor, nós não conseguimos nos relacionar. Só podemos dar aquilo que recebemos. E é tão engraçado que quando a gente estava em casa assistindo o culto ali, quando o Arnaldo compartilhou sobre aquela questão que tudo que é do Pai é meu, foi tão engraçado que o Dudu correu lá na minha cama e falou: pai, todo o seu dinheiro é meu. Eu falei: olha só, rapaz, prestou atenção e entendeu. E é isso que nós precisamos esses dias, amados. É isso que nós precisamos. E para começarmos a falarmos sobre esse assunto, uma coisa que o Senhor trouxe ao meu coração nesses dias é a respeito do tempo. Nós estamos falando de relacionamento, e relacionamento está totalmente ligado ao nosso tempo. Para praticarmos o que vamos aprender, é necessário edificar tempo, é necessário disponibilizar o seu tempo. Quando falamos de prática, lembramos de quanto tempo investimos nos nossos relacionamentos. Quanto tempo dedicamos a alguma coisa. Quanto mais importante esta coisa é para você, mais tempo você investe nesta pessoa. Investir tempo nada mais é do que você investir uma parte da sua vida. Quanto tempo? Agora uma pergunta ao seu coração. Quanto tempo você dedica para o outro? Para a sua família, para os seus amigos? E é tão interessante que nesses dias que nós estamos vivendo, nesta pandemia, o que nós mais temos é tempo. E ao mesmo tempo nós estamos percebendo que nós não temos tempo. Antes muitos falaram: não, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para me relacionar, eu não tenho tempo para eu não tenho tempo para o Senhor. Mas agora o que nós mais temos é tempo. E como nós temos investido o nosso tempo nesses dias? Quanto tempo? E o que nós vamos falar hoje, amados, é algo muito prático. O primeiro mandamento que eu gostaria de compartilhar aqui e deixar claro ao seu coração é edificando uns aos outros. E quando nós falamos de edificar, nós lembramos de uma construção. Não tem como você edificar algo e não pensar em investir tempo e em construir algo que é eterno, algo que vale a pena.
E quando nós falamos numa construção, nós lembramos do projeto inicial, nós lembramos do terreno, o lugar onde nós vamos planejar, nós lembramos dos alicerces, nós lembramos da alvenaria, depois da cobertura, da elétrica, da hidráulica. E aí no final nós entramos com o acabamento. Uma construção está baseada nesses princípios. E é tão interessante que o Senhor trouxe ao meu coração, quando nós falamos de relacionamentos, bem como quando nós falamos de construção, nós precisamos investir tempo. Nós precisamos investir dinheiro. E nós precisamos acompanhamento e muita paciência. Tempo, dinheiro, acompanhamento e muita paciência. E esses são os nossos relacionamentos. Por isso que eu iniciei aqui falando que os nossos relacionamentos nesse dia que nós vamos falar aqui é totalmente prático. É algo prático. Edificar é ajudar a outra pessoa a crescer na fé. Quando nós estamos edificando na vida das pessoas, ela está crescendo na fé. Ela está crescendo na fé porque nós estamos edificando não algo que é nosso, mas é algo que vem de Deus. É algo que vem do Senhor. Por isso nós edificamos. O reino de Deus não é um reino de competição, e sim de cooperação. Sim de cooperação. Como é bom quando vemos nossos irmãos conhecendo mais a Deus, tendo experiência, e isto é edificação. Isso é estarmos edificando uns aos outros. Nós vemos crescimento, maturidade. E é tão interessante, lendo lá em Mateus 7, 24, diz o seguinte, quando nós falamos de construção, nós lembramos deste texto, que diz o seguinte, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia construído sobre a rocha. Quando nós construímos relacionamentos baseados na palavra do Senhor, nós estamos edificando algo que quando vier a tempestade, que quando vier a dificuldade, quando vier as pressões, os nossos relacionamentos vão permanecer, as nossas amizades vão permanecer. Porque foi construído na rocha, foi construído em cima da palavra do Senhor. Quando construímos algo, precisamos pensar o que está firmado, em que está firmado. Muitas vezes nós vemos relacionamentos não tão profundos, que quando chega uma certa situação, na primeira dificuldade, no primeiro questionamento, aquele relacionamento já se desfaz. Relacionamentos baseados no que Deus pensa, em sua vontade e não na nossa opinião. Quando nós falamos de relacionamento, quando nós falamos de edificar algo na vida da pessoa, não pode ser algo que está em nós, é a minha opinião. Você precisa fazer isso porque é a minha opinião, porque eu estou mandando. Não. É baseado na palavra de Deus, é baseado nos ensinamentos do Senhor. As nossas opiniões não valem nada se elas não estiverem basadas na palavra do Senhor. Quando decidimos edificar algo que dure, exige um certo tipo de esforço. Relacionamentos exigem um certo tipo de esforço. Como diz lá em Romanos 14, 19, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esforço. Muitas vezes nós vemos as pessoas, elas não têm o desejo, elas não querem se relacionar, porque esse se relacionar vai gerar a ela um certo esforço. Ela precisa sair do lugar, ela precisa sair da zona de conforto. E muitas vezes tem o outro lado, as pessoas não querem se relacionar porque elas não querem se abrir, elas não querem se expor. E sabe, meus amados, quando nós falamos de esforçar fala de dedicar tempo. Voltamos novamente na questão do tempo. Quanto tempo você está investindo? Muitas vezes as pessoas falam, eu vou perder tempo.
Não, você não está perdendo tempo quando você está investindo em relacionamento, mas você está ganhando. Dedicar tempo diz ouvir, conhecer a pessoa, olho no olho, conhecer a história dela, seus sentimentos, seus medos. Isto é relacionamento profundo. Isto é edificar na vida da pessoa, é parar, não tem pressa, conhecer aquilo que está no coração dela. Eu lembro uma certa vez, uma pessoa bateu na porta de casa pedindo comida. Eu falei, cara, entra, senta, quero ouvir a sua história, quero conhecer a sua história. E aí ele ficou, não quero, acabou sentando na calçada mesmo, do lado de fora, eu acabei sentando com ele. E é tão interessante que eu comecei a conversar com ele, e aí ele abriu o seu coração e falou, cara, por que você está nessa vida? E ele compartilhou, a minha mãe um dia, quando eu era criança, falou, se eu não estudasse, meu filho, se você não estudar, você vai puxar carrinho pro resto da vida. E é por isso que eu estou puxando esse carrinho até hoje, porque minha mãe falou que eu ia puxar. Mas quando nós sentamos, ouvindo, eu sentei junto com aquele homem, eu ouvi a história dele, e eu pude compartilhar com ele, falei, não, isso pode mudar a partir de agora. Isso é edificar nos relacionamentos. Relacionamento profundo exige transparência, abrir o coração, deixar-se conhecer. Sabe, meus amados, nós falamos muito de relacionamento e isso é muito... Eu amo essa questão de relacionamento, as pessoas que me conhecem sabem. A minha casa está sempre cheia, eu gosto de relacionamento, eu gosto de abrir o meu coração, eu gosto de compartilhar. Mas eu quero dizer algo para você, se você está dizendo que você quer se relacionar, o Senhor quer te capacitar e quer te levar a um nível de relacionamento mais profundo. Relacionamento precisa abrir o coração, precisa expor, precisa trazer para fora. Você precisa contar a sua história sem medo do que você vai receber do outro lado. Isso são os relacionamentos. E Judas 1,20 diz também o seguinte, edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando em espírito. Edificação precisa ser baseado na palavra de Deus. E quando nós falamos aqui orando em espírito, o Espírito Santo precisa conduzir os nossos relacionamentos. O Espírito Santo tem que ser baseado na palavra de Deus e no Espírito Santo. Precisamos conhecer os detalhes e saber o que Deus está querendo edificar na pessoa. Isso é o mais importante, gente. O que Deus quer edificar naquela pessoa. Eu preciso conhecer o outro e deixar ser conhecido. Quando nós falamos de relacionamento e de edificar, isso é algo mútuo. É uma via de mão dupla. Não tem como eu edificar uma pessoa e não ser edificada. Isso é o maior exemplo aos meus amigos. Tenho vários amigos. E ao mesmo tempo, quando eu edifico ele está me edificando também. Nós somos edificados. Isso é o que o Senhor tem para nós. O segundo mandamento que eu gostaria de colocar aqui é exortar-vos uns aos outros. E é tão interessante quando nós falamos de exortar, logo já vem na cabeça, exortar, eu quero disciplinar aquele cabra. Hoje eu pego aquele cabra, eu quero disciplinar ele. Mas exortar aqui vem da palavra encorajar, incentivar, animar, consolar, confortar. Oh, meus amados, nesses dias nós temos uma porta gigante, nós temos um acontecimento gigante para que nós possamos exortar, para que nós possamos encorajar. Quantas pessoas nesses dias precisamos ser encorajadas? Quantas pessoas? Quantas? E lá em Hebreus 3,12 diz o seguinte, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O Senhor escreveu esse texto para hoje. Está valendo para hoje, está valendo para aquilo que você está vivendo hoje, o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo,
desde que de fato nos apeguemos até a confiança que tivemos no princípio. É para hoje encorajarmos uns aos outros. E quando nós falamos de encorajamento, Deus é especialista em encorajar as pessoas. Deus é especialista. Às vezes nós lemos tantos textos bonitos na Bíblia e é Deus querendo encorajar você, é o Senhor querendo encorajar. Olha o que diz lá em Josué 1,9: lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Isto é relacionamento, isto é encorajar. Eu estarei com você. Por isso que relacionamento é prática, não é teórico. Eu estarei com você. Deus está dando o maior exemplo aqui a Josué. Eu vou com você, Josué. Josué estava passando um momento tão difícil. Josué estava assumindo o posto de líder. Havia perdido o seu grande líder. Mas naquele momento o Senhor estava ali encorajando. Encorajamento é algo íntimo e mais próximo. Não tem como eu ficar encorajando de longe. Eu preciso estar mais perto. Eu preciso estar junto. Encorajar as pessoas. E nesses dias o Senhor está nos levantando como igreja, como família, para encorajar. Quem são as pessoas que estão ao seu lado que precisam ser encorajadas? Quem são as pessoas? Essa semana nós recebemos uma notícia tão triste, tantas notícias nós estamos recebendo. Um casal tão precioso que nos acolheu aqui 20 anos atrás. 20 anos atrás. Nos acolheu na sua casa, quando nós recém-casados. Eu lembro uma história, por isso história de relacionamentos, são histórias tão lindas. A primeira festa surpresa da Najara. E essa pessoa estava conosco ali, fez essa festa. Infelizmente, ela acabou falecendo essa semana, mas tem uma plena convicção da certeza de onde ela está. Mas isto é relacionamento. E mandamos mensagem, encorajando, fortalecendo. Este é o nosso momento, o Senhor nos chamou para isso. E deixar para você alguma pergunta. Quais têm sido as nossas atitudes práticas de encorajamento nesses dias? Práticas, atitudes práticas. Relacionamento é atitude prática. Precisamos ser práticos neste dia. Para encorajar, precisamos conhecer quais são os sonhos, os projetos, os desafios daquela pessoa. Precisamos sonhar juntos com elas. Isto é encorajamento, é estar juntos, sonhar juntos, dar as mãos, andar juntos, dividir as cargas. Eu vou com você, meu amigo. Vamos juntos, nós estamos juntos nessa. Isto é a igreja família. Nós precisamos estar juntos. Não se trata só de elogiar, dizer palavras bonitas, frases motivacionais. A pessoa se sente encorajada quando sabe que tem realmente com quem contar. Sabe, meus amados, encorajar uns aos outros é algo bem mais prático, bem mais prático. E muitas vezes hoje nós temos vivido dias onde a prática geralmente não dá para ser tão prático, tão pessoal. Algumas pessoas estão limitadas. Tem o distanciamento, tudo. Mas nada impede de você mandar uma mensagem para a pessoa, de você mandar um bolo. E eu sei que todo esse momento vai passar. E nesses dias o Senhor tem nos chamado realmente para estarmos junto com essas pessoas. E é tão interessante quando nós falamos de encorajar. Eu lembro da construção, quando nós começamos a construir a nossa casa. Foi um lugar assim que tantas pessoas juntos. Todo dia a casa estava cheia, tantos pedreiros, amigos. Edson, eu quero estar lá com você, carregando tijolo, carregando terra, eu vou carregar água. Isso é relacionamento, relacionamento na prática. Eu quero estar com você. Eu quero que você entenda o momento que nós estamos vivendo. Mas está chegando o dia onde nós vamos poder nos abraçar, nós vamos poder comer junto, nós vamos poder sentar, compartilhar uns com os outros, nós vamos contar como foi esse tempo. E vai ser um tempo precioso. E sabe, meus amados, quando nós falamos de edificar, quando nós falamos de encorajar,
Como nós fazemos isso? Como nós fazemos isso? É aí que entra o terceiro mandamento. Nós fazemos tudo isso com salmos, cânticos e hinos espirituais, de uma forma perfeita. Lá em Efésios 5, 17 e 20, diz o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leve à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Pai por todas as coisas. Esse mandamento fala de como edificamos, encorajamos com palavras santas de adoração. Com palavras de adoração. Não conseguimos edificar e encorajar murmurando. Que as nossas palavras que nós compartilhamos tenham que ser palavras doces, palavras amáveis, palavras que renovam. A forma como nós edificamos, a forma como nós encorajamos as pessoas, precisa estar ligado realmente com as palavras que vêm do Espírito Santo. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Lá em Colossenses 3,16 diz o seguinte, 16 ao 17, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizeres, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças, falando com cânticos. Sabe, meus amados, as nossas palavras precisam transformar a murmuração em louvor, em ações de graça. Nesses dias, nossas palavras precisam transformar a angústia e tristeza em esperança. As nossas palavras. As pessoas que convivem conosco precisam ser contagiadas com as palavras que nós lançamos. As palavras que nós lançamos nesses dias precisam transformar as pessoas e transformar os nossos relacionamentos. Você já teve uma experiência de começar uma conversa com alguém reclamando da vida e dos problemas e depois de conversar com ela você saiu diferente? Quantas vezes nós fazemos isso? Chegamos até as pessoas, muitas vezes reclamando, murmurando, mas quando nós saímos daquele lugar, daquele ambiente, aquela pessoa com palavras doces nos encorajou, nos transformou e nós saímos dali totalmente diferente, totalmente diferente. Quando nós lemos os Salmos, muitas vezes o salmista, ele entrava com o coração apertado, muitas vezes questionando, mas quando ele saía, quando você vê o final dos Salmos, aquele final dos Salmos ele sai com ações de graça, agradecendo, Senhor, obrigado. Como as pessoas ficam? Como as pessoas ficam depois de conversar comigo e com você? Pensa aí nesta pergunta. Como essa pessoa fica depois de conversar comigo e com você? São dias, meus amados, que nós precisamos de muita sensibilidade. Para praticar esse mandamento é necessário sensibilidade, é necessário compaixão. Não é apenas ensinar ou dar instruções. O importante a Deus, ouvir a Deus e as pessoas. Muitas pessoas só querem que paremos tudo e ouvir a história dela. Lembrando aqui da história de Zaqueu. Zaqueu foi até a casa daquele homem. Jesus foi até a casa de Zaqueu. E ouviu a história dele. Ouviu o que ele tinha para contar. Muitos odiavam a Zaqueu. Mas Jesus foi lá. Ouviu a história dele. Teve sensibilidade, teve compaixão. E a história daquele homem mudou totalmente. Muitas pessoas só querem que paremos para ouvir a sua história. Sabe, meus amados, seu cônjuge quer falar com você. Sua esposa, seu marido, quer falar com você nesses dias. Seus filhos querem falar com você. Então é interessante que essa semana fui buscar o Edinho na empresa e aí no meio do caminho ele falou, pai, eu preciso falar com você hoje. E aí a gente fica, mas eu vou parar onde? Eu vou parar no café, eu vou parar num lugar aonde não pode ter gente. Não, eu falei, eu preciso parar.
Não adianta eu compartilhar algo de relacionamento se eu não tenho tempo com a minha família, de parar, de dar atenção para minha esposa, para os meus filhos. Esse é o principal relacionamento que o Senhor nos chamou dentro da nossa casa. O que nós precisamos nesses dias, amados, é aprender a ouvir as pessoas. Aprender a ouvir as pessoas muda muitas coisas. Nós temos buscado, finalizando aqui, nós temos buscado um relacionamento com Deus intencionalmente para abençoar e edificar as pessoas? Ou temos buscado somente para o nosso proveito? O nosso relacionamento com Deus, que nós temos buscado, tem servido para edificar as outras pessoas? Ou tem apenas algo que você está acumulando? É tão interessante, uma certa vez eu estava indo para Campos do Jordão, a empresa me pediu para ir para Campos do Jordão, e eu falei, beleza, eu vou, mas eu queria ir sozinho. Mas o Senhor preparou um momento e foi uma pessoa junto comigo. Eu falei, Senhor, mas eu queria ir sozinho, para ter um tempo, orar, buscar. Mas aí a pessoa foi comigo. E é tão interessante que no certo momento da viagem a gente estava voltando, e aí eu comecei a compartilhar da minha vida com aquela pessoa, falei de Jesus, a forma como eu fui alcançada, meus relacionamentos, meus amigos, contei a minha história para ele. E aí tudo passou alguns dias, a pessoa foi mandada embora. Não pelo meu compartilhar, mas algo que Deus tinha para ele já. A pessoa foi mandada embora. Mas é tão interessante que depois de um ano ele voltou, me encontrou, falou, Edson, eu gostaria de compartilhar algo com você. Aquele dia na estrada de Campos do Jordão, quando você compartilhou a sua vida, quando você falou da sua experiência com Cristo, quando você abriu o coração ali, quando eu cheguei na minha casa, eu peguei a minha esposa, meus filhos, eu falei, a nossa vida precisa mudar. Nós precisamos ir atrás desse Jesus. E é tão interessante que ele compartilhou comigo, falou, hoje eu acredito em Jesus, hoje a minha casa mudou. Tudo. A nossa história, meus amados, o nosso momento de relacionamento com as pessoas vai mudar a história de muitas pessoas. Por isso, aquilo que nós temos recebido do Senhor, o que nós estamos fazendo nesses dias? Ficamos entediados, angustiados. Sabe, nessa pandemia temos focado tanto em nós ou em nossos problemas. Ou temos olhado para o outro. Relacionamento, meu amado, está dizendo, eu preciso me relacionar com o meu próximo. Nesses dias, nós estamos pensando em quê? Ficamos entediados, angustiados, desanimados, quando o foco central da nossa vida somos nós mesmos. Quando queremos ver o outro crescer, se desenvolver, quando nos alegramos com a prosperidade do nosso irmão, é o que nós precisamos. Relacionamento é isso. Eu vejo meu irmão crescendo. E aí nós vamos muito mais além. Isso é o que o Senhor tem para nós. É o que nós temos para nós. Sabe, quando eu me relaciono com os meus amigos, eu tenho vários amigos, tenho um grupo que se relaciona comigo, mais próximo, e quando eu me relaciono com eles, eu compartilho, eles compartilham, nós crescemos juntos. E sabe, amados, quando nós queremos ver o outro crescer e desenvolver, é algo que nós precisamos investir tempo. E trazendo aqui, se alegrar com o nosso irmão, quando nós nos relacionamos, nós vemos a pessoa crescer, nós nos alegramos. E aqui lembrando daquilo que o Arnaldo falou no culto passado, o filho mais velho, quando nós lembramos lá da história do filho pródigo, o filho mais velho, ele não conseguiu se alegrar com o retorno do seu irmão. Faltava ali um relacionamento íntimo. Faltava ali a proximidade. E sabe, meus amados, é isso que o Senhor tem para nós nesses dias. Se alegrar com a conquista do meu próximo. Se alegrar com o crescimento do meu amigo. Nós somos chamados para isso nesses dias. E o Senhor tem colocado essa série de relacionamentos, não é à toa. E que nós possamos realmente viver esses relacionamentos nesses dias. Vivermos esse relacionamento nesses dias. E nessa hora eu gostaria de estar orando com você. Enquanto compartilhava aqui, o Senhor trouxe algumas situações no coração. Trouxe algumas situações enquanto eu preparava para compartilhar isso aqui.
São duas situações. A primeira situação é pessoas que não conseguem mais se relacionar. Não conseguem mais se relacionar porque foi ferido. Ele não consegue mais se relacionar com as pessoas. Porque um dia, um relacionamento que ele teve, ele se feriu. E hoje ele já não consegue mais se relacionar. E o Senhor, nesta noite, Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer que você volte a se relacionar. Ele quer que você volte a abrir o seu coração, a compartilhar. É isso que o Senhor tem para você. Pessoas, Ele quer levar as pessoas a um novo nível. Pessoas que não conseguem mais encorajar uns aos outros, não conseguem edificar. O Senhor nos chamou nesses dias, tantas pessoas sofrendo, e o Senhor quer isso para nós. Um segundo ponto é, as pessoas estão doentes. Pessoas estão doentes por falta de perdão, por relacionamentos quebrados. Sabe, meu amado, perdoa. O Senhor te perdoou e nós podemos perdoar também. Não fique com essa mágoa guardada. Muitas pessoas não conseguem mais se relacionar. E por não conseguir mais se relacionar, elas se fecharam de uma forma que criaram raízes de amargura. E isso está ferindo as pessoas. E nesta hora eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos aí onde você estiver, na sua casa. Feche seus olhos. Pai, nesta noite, obrigado por esta palavra, Senhor, que o Senhor trouxe ao nosso coração. A importância dos relacionamentos. A importância. Que nessa noite, Pai, nós possamos entender a importância de encorajarmos uns aos outros. A importância de edificarmos uns aos outros. A importância, Senhor, de encorajarmos e edificarmos com palavras doces. Senhor, nesse dia muitas pessoas estão feridas, machucadas, por toda a situação que está acontecendo. E nós, como igreja do Senhor, fomos chamados para edificar, para encorajar, para transformar, para levar o Teu amor através de palavras, para levar o Teu amor através dos nossos relacionamentos, Pai. É isso que o Senhor tem para a Tua igreja nesses dias. É isso que o Senhor tem para as famílias nesses dias, Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, para que nós possamos expandir esses nossos relacionamentos. Hoje nós não podemos fisicamente, mas em breve nós estaremos fisicamente compartilhando, adorando junto, crescendo junto. Ah, Senhor, e este é o nosso desejo, que nós possamos nesses dias ser usados como instrumentos, como canais para abençoar esta nação, para abençoar esta cidade. Ao nosso lado, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, que nós possamos ser instrumentos para edificar. E quero falar para você, meu amado, que deixou de se relacionar. Você acha que está tão bom ficar sozinho, isolado? Você já não quer mais se relacionar com as pessoas. O Senhor é apaixonado por você. O Senhor é apaixonado por você e Ele quer que você se relacione. Ele quer que você volte a se relacionar. O Senhor sara as suas feridas nesta noite. O Senhor sara as suas feridas. Relacionamentos quebrados. Relacionamentos quebrados. Quando nós deixamos a igreja, nós não deixamos a igreja, nós deixamos as pessoas. E isso que o Senhor tem para você nesta noite, cura para as suas feridas. E a partir do momento que o Senhor está curando as suas feridas, Ele está curando a sua doença no seu físico. Pessoas enfermas por barreiras que não conseguiram abrir o seu coração, não conseguiram perdoar. O Senhor está declarando cura sobre a sua vida nesta noite. Nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, receba cura. Receba cura em nome de Jesus. Sabe, amados, você é tão amado do Senhor. Você é tão precioso. O Senhor chamou você para se relacionar. Eu louvo a Deus pela vida dos meus amigos, pela vida dos meus pastores, César e Marisa.
Eles nunca deixaram de se relacionar conosco. Mesmo nesses momentos tão difíceis, eles sempre estiveram conosco. Tenha amigos, faça amigo, tenha relacionamentos. Isso é saudável. O Senhor quer usar você para alcançar muitas pessoas através dos seus relacionamentos. Você é amado do Senhor. Graça e paz. Amo você. Logo mais estaremos juntos. Um grande abraço.